A síndrome de Down caracteriza-se pela presença de um cromossomo a mais em cada uma das células de um indivíduo. No momento da concepção, o pai precisa doar um espermatozoide e a mãe um óvulo. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, formamos uma célula só, o zigoto, com 46 cromossomos. Esse é o bebê no seu primeiro dia de gestação. Uma única célula com toda a informação genética necessária para o desenvolvimento dele. Em alguns casos, o pai doa um cromossomo a mais, ou seja, ao invés de doar 23, ele acaba doando 24. Assim o bebê terá 47 no final da equação. Do mesmo jeito, pode acontecer com a mãe. A mãe, ao invés de dar os 23, ela doa 24. Porém, em alguns casos, isso pode acontecer durante o desenvolvimento embrionário. Ou seja, aquela célula que tinha 46, ela vai se dividir em várias células para formar o corpinho do bebê. Só que em algum momento da divisão celular dela, ela acaba puxando um cromossomo a mais. E aí, esse cromossomo a mais vai gerar duas células. Uma com 47 cromossomos e uma com 45. Essa com 45 vai morrer. A com 47 permanece viva, vai se reproduzir e gerar outras células com 47 cromossomos. Assim, o bebê terá a síndrome de Down. Os cromossomos nada mais são do que o DNA enrolado. E o DNA é responsável por nossas características. Então, imagine que o DNA é como uma linha e o cromossomo um carretel. A linha está enrolada formando o carretel, então um basicamente é o outro. Sabendo que o DNA é responsável por nossas características, se você tem cromossomos a mais, significa que você tem DNA a mais. E isso vai fazer com que você manifeste algumas características a mais. Esses cromossomos, eles sempre ficam os pares. Então a gente tem o par 1, par 2, par 3, par 4 e assim a gente vai. Par 20, par 21, par 22 e par 23. Ou seja, são 23 pares de cromossomos. Sendo que, nesse caso, quem tem síndrome de Down, em um desses pares, ele terá um cromossomo a mais. Chamamos isso de trissomia. Ou seja, ao invés de ter uma dupla, nós temos 3 cromossomos. E esse cromossomo a mais irá ser responsável por características a mais naquela criança. Agora eu quero que você me ajude. Em qual será o par de cromossomos que tem um a mais, ou seja, que ocorre a trissomia para que o indivíduo tenha síndrome de Down?